Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, CodeHack aqui e um Feliz Natal pra todos vocês. Como eu sei que ninguém vai acatar as ordens fajutas do Homem Brinquedo e vai fazer aquela aglomeração show reclamando da uva passa na comida, e eu tô incluído nessa galera, eu resolvi, inspirado na obra sensacional Não Tenhais Medo do Brasileirinhos, fazer um conteúdo bacana para pelo menos tentar melhorar a relação entre o zoomer jovem babaca e a sua família. Então, meu amigo, tecnicamente o vídeo de hoje não é pra você. É pra aquele seu primo adolescente aborranhado, ou pra aquela sua irmã mais nova de cabelo colorido que insiste em simular uma ausência paterna por mais que a sua família seja nuclear e bonitinha. Hoje eu vou fazer esse pessoal finalmente se colocar no lugar dos pais, mães e avós que criam e gastam uma grana absurda com eles, pra barganhar um pouquinho de paz, nem que seja nesses festejos de fim de ano. Portanto, hoje desmistificaremos essa ideia babaca de que o jovem insiste em repetir, a qual, segundo todos os seus problemas e mazelas, ele vive a vida no modo hard só porque tem que pagar um boleto vez ou outra. E dito isto, eu já aproveito para complementar. Não, meu caro amigo Sub-15, você não vive no modo Dark Souls, mas o seu pai viveu. E hoje eu vou explicar o porquê. Mas antes eu queria te pedir um favorzinho. Se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo aqui no grupo do Zap ou no Telegram do pessoal que você conhece, para conseguir espalhar o amor e fazer com que as pessoas de gerações diferentes possam se entender nem que seja uma vez no ano, eu vou ficar muito grato. No mais, pega a tua espada e o teu remédio pra coluna que a gente vai precisar. Quando você é um apreciador de videojogos em pleno 2020 e alguém fala pra você sobre algo difícil, provavelmente Dark Souls será a primeira coisa que vai aparecer na tua cabeça. Essa peça de arte digital foi concebida pelos engenheiros da From Software, uma empresa japonesa que já tinha uma certa experiência no ramo dos RPGs, mas que decidiu fazer um negócio mais interessante. A ideia de uma movimentação extremamente precisa e uma jogabilidade que pune o jogador pelos seus próprios erros e movimentos não planejados, em lugar de desbalancear os inimigos do jogo, transformou a franquia Souls em uma ilha de exigência de habilidade, em um verdadeiro mar de jogos que, basicamente, pegam na sua mão e te levam até mais da metade da história trapaceando para que você não fique frustradinho. Esse sentimento desafiador, inclusive, é utilizado como instrumento de tortura para jornalistas especializados no ramo de games. E não, isso não foi uma piada. Desafiador é, de fato, um ótimo resumo para o que seria essa franquia. A ideia de se aprimorar e ter de persistir ainda mais, porque se você falhar a missão você vai voltar uns 5 km e ter que enfrentar um monte de bicho de novo, é uma maravilhosa mescla de adrenalina e sensação de retorno ao tempo em que as coisas não eram tão fáceis assim. Eu lembro quando eu tinha o meu Nintendinho e um amigo meu me emprestou uma fita de um jogo chamado Contra. Pelo menos na minha época, Contra era considerado sim um jogo difícil, mas isso não impedia a molecada de jogar por 85 horas até conseguir zerar aquele negócio. Provavelmente os jogos eram um tanto quanto mais difíceis porque era muito complicado colocar uma gameplay de 5 a 10 horas dentro de um cartuchinho, e por isso o negócio tinha que ser difícil e desbalanceado mesmo, pra molecada conseguir aproveitar o jogo por um ano ou dois antes de enjoar. Mas no final das contas eu acho que isso ensinou alguma coisa pra essas pessoas. Ensinou que o mundo não vai baixar a dificuldade pra você e que você sim tem que se superar, se você quiser alcançar as glórias da vitória uma vez na vida. Mas será que essa reflexão foi tirada só pelos videogames, ou porque de fato as pessoas antigamente estavam acostumadas a sofrer um pouquinho? Caso você não tenha percebido, os últimos dois vídeos têm uma ligação. Um acaba complementando o outro para que no final eu falasse desse maravilhoso jogo e completasse o raciocínio para você, explicando que 1. Não sair da sua zona de conforto te levará à decadência. Que 2. Você deve tentar sair dessa zona de conforto para continuar progredindo, seja no aspecto físico com exercícios e uma boa dieta, ou só no aspecto moral mesmo. E 3, que é o que eu espero que vocês aprendam nesse vídeo, que você deve não só reconhecimento, mas sim admiração àquelas pessoas que não só saíram da sua zona de conforto por pura coragem ou vontade de melhorar, mas sim o fizeram para proporcionar uma vida digna àqueles que eles amavam, fazendo também com que eles sigam esse exemplo e continuem a caminhada da humanidade, pois ao se importar com alguma coisa além de você mesmo, é garantido que o seu esforço para superar diversidade será no mínimo dobrado. Quando analisamos a lore de Dark Souls, entendemos todo o
conceito de humanidade e como ela é restaurada. Isso é um ponto bem interessante nos jogos, e de alguma certa forma também dá pra analisar isso metaforicamente, com o esforço que os seus pais, avós e antepassados fizeram pra criar uma sociedade linda, confortável e com maravilhas tecnológicas pra você estragar sendo um chato de galocha. A lore do jogo menciona umas habilidades a qual se consegue tanto devolver a humanidade a pessoas que já a perderam, no caso, gente que foi churrascada, restaurando assim a sua vida e fazendo com que eles possam continuar a sua jornada, já que eles são undeads e o protagonista é um desses, quanto também uma forma de tirar isso das pessoas. Pode-se facilmente aplicar esse conceito a tanto alguém que decide ter uma vida digna e vencer através do bom exemplo, quanto aqueles que simplesmente ignoram as regras e acham que conseguem se virar na base da desonestidade. Como consequência, quando o mal triunfa, a sociedade acaba. O mundo torna-se um lugar desolado, onde todos buscam pela sua humanidade, vagando por aí sem ao menos entender o que está acontecendo. E qualquer semelhança com o vazio existencial que todo mundo sofre hoje em dia, por mais que eles tentem preencher com bens materiais, atividades de cunho carnal extremamente duvidosas, ou até mesmo dezenas de milhares de seguidores no Instagrola, definitivamente não é só mera coincidência. E isso me leva a refletir sobre esse parâmetro que o jovem acaba tendo com os jogos que foram lançados ultimamente, assim como o pessoal mais velho com o que era lançado há 15 ou 20 anos atrás. Para os bisavós e avós de muitos de vocês que foram largados aqui nessa terra maravilhosa, praticamente no modo survival do Minecraft, que teve que juntar cada centavo embaixo dos colchões ou naquela latinha de biscoito, porque o seu avô era muito safo e não queria dar dinheiro pra eles, eu acho que eles já sabiam que esse pessoal ia financiar marmitamento em uma hora ou outra, não existia de forma alguma a opção de jogar a vida no modo fácil. Se você ouviu nas histórias antigas da sua família que alguém conseguiu prosperar financeiramente, saiba que ele de fato trabalhou muito pra isso, porque não existiam esses banquinhos de investimento que você consegue 15, 20% de lucro com uma ou outra aplicação, ou até aqueles certos esquemas piramidais que acabam dando muito dinheiro pra um certo pessoal que entra no começo da jogada, mas que sempre acaba rapelando os pobres coitados que resolvem entrar na aposta quando o barco já tá afundando. Conversando com meu pai hoje, já um pouco mais velho, eu me recordo que ele me falou que faliu umas 2 ou 3 vezes, mas que assim como o pessoal de hoje, ele simplesmente não tinha a opção de desistir e sentar no canto e chorar, porque ele tinha esposa, ele tinha 2 filhos, ele tinha parentes doentes que ele precisava auxiliar financeiramente, e ninguém tinha ao menos perguntado se ele estaria pronto para esse tipo de impacto. As coisas simplesmente foram acontecendo, e tanto o meu pai quanto provavelmente os pais e avós de vocês tinham como única forma de lidar com isso a persistência para acordar cedo e tentar fazer o possível para voltar para casa com o pão embaixo do braço. Isso porque não existiam nem as facilidades acadêmicas, então quem se formou e conseguiu uma profissão naquela época conseguiu trabalhando pela manhã para se sustentar e estudando à noite, sem aquela desculpinha que você tem que receber a alimentícia para que você consiga estudar em paz, sem aquela desculpinha de que os adolescentes e jovens adultos estão sofrendo por pressão psicológica nunca antes vista, sem aquela desculpinha de que essa pressão toda deixa as pessoas emocionalmente abaladas, e por conta disso elas acabam se entregando ao depresso, e principalmente ao degenero. Na verdade, o fato de você ter os braços e a sua cabeça ocupados quase que o tempo todo é o que afastavam os nossos parentes mais velhos desse tipo de mazela. Na época em que ao menos pensar em desistir não era uma opção, pois caso essas pessoas se entregassem era literalmente game over não só para ele, mas para a mulher e para os filhos muitas vezes, foi aonde se formaram as pessoas fortes que acabaram criando tempos bons e que por consequência geraram pessoas moles, acostumadas com uma vida maravilhosa, cheia de amor, carinho e uma ampla condição financeira que, quando não proporcionada pelos pais, acaba vindo de outros parentes através de choro e chantagem, em vez de simplesmente colocar a mão na massa e se esforçar para conseguir o que tanto almeja. E é por isso que eu quero que você, meu caro jovem, que embora eu e um país inteiro saibamos que não vale o que um gato enterra, pare para pensar no esforço que as pessoas que amam você fizeram para que você tivesse tudo de bom hoje. Talvez você não tenha uma relação excepcional com eles e é totalmente compreensível, já que colocaram um monte de caraminhola na sua cabeça. Mas ao ver o que essas pessoas passaram em tempo de limitação tanto tecnológica quanto educacional e simplesmente não desistiram porque eles queriam um futuro bom para você, se ao ver isso você não se sente minimamente motivado para tentar se dar bem com eles, reconhecendo assim a força e o esforço empregados, faça simplesmente porque no Dark Souls da vida eles platinaram enquanto você mal consegue passar da primeira fase. Esqueça nem que seja por alguns dias aquelas suas pataquadas ideológicas. Foque em tentar
tentar passar bons momentos com eles. E eu garanto pra você que quando você menos perceber vai estar brotando um sorriso do seu rosto, porque eu aposto que a jogatina vai ficar bem mais interessante se você segui-la com gente que já entende das coisas. Respeite todos os senhorinhos e senhorinhas da sua família, pelo simples fato de que eles têm certeza que jogariam esse negócio de novo quantas vezes fossem preciso para te ver bem. Eu sou o Codhack e desejo para vocês um Natal abençoado e que 2021 seja um ano muito melhor, para que a gente consiga fazer as pazes e começar a caminhar junto.